meu nome é Tamara. E a gente está começando esse canal. A gente criou esse canal chamado Elas no Campo. Nós moramos atualmente em Florianópolis. E qual que é a intenção desse canal? A gente gostaria de compartilhar algumas vivências, algumas experiências, algumas descobertas, como que vai ser essa jornada, num primeiro momento, do nosso convívio com o que a gente chama campo, né? E falando campo aqui, a gente não tá falando campo de futebol, tá, galera? É campo no sentido mesmo de interior, mata, natureza, coisas nesse sentido, né? Sim, a gente não está no campo, né? Mas a gente está iniciando esse contato com o campo. Então a ideia é isso, é mostrar porque é um processo que a gente imagina que seja talvez transitório e longo e é uma decisão, né, de vida. Então envolve muita coisa. E a ideia é toda vez que a gente tiver alguma coisa que esteja relacionado a campo, a gente trazer para cá. Então desde reflexões, desde aprendizados, o processo e tal. Então por isso o nome do canal, né? Elas Sim. no Campo. Elas somos nós. E comentar também um pouquinho do que fez a gente buscar, né? Primeiro, por que a gente está criando? A gente quer compartilhar, a gente quer deixar isso registrado, até pra gente também olhar depois para esse processo. A gente gosta muito de assistir canais que falam sobre a vida real das pessoas e a gente pensou, por que não, né? Por que não compartilhar também esse processo? Pode inspirar, pode ser acessado tanto para nossa recordação quanto para alguém aí que está procurando, está pensando, que sofre também algumas questões que a gente pode aqui estar compartilhando para também não errar, não fazer, ou como fazer, como se preparar, né? Enfim, essa foi o grande objetivo. E sobre essa necessidade, digamos assim, né, esse contato com a natureza, com o campo, no meu caso, vou contar um pouquinho de mim. No meu caso, eu sempre gostei muito do contato com a natureza, eu sempre gostei muito de fazer trilha, eu sempre gostei muito de colocar o pé na grama, eu sempre senti muito essa necessidade de ter esse contato com a natureza, isso parece que me recarrega, assim, sabe? Eu sei que cada tipo de pessoa tem a sua forma de se recarregar, né, de se oxigenar a cabeça, de dar aquela relaxada ou aquele gás que a pessoa precisa. No meu caso, sempre teve alguma coisa relacionada com a natureza em si. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de pessoas, né? Gosto de estar envolvida, gosto de interagir e tal, mas é na terra, né? É na terra, na planta, numa trilha que eu de fato me sinto renovada, digamos assim. Então, esse foi um dos principais motivadores, né? Cada vez mais a gente mora em Florianópolis, numa cidade, numa capital, a capital de Santa Catarina, para quem tá assistindo aí de fora. E é uma capital grande, não é tão grande assim, mas tem, né, bastante construção e tal. O pessoal tem um estilo de vida, né, bem conectado com a natureza também. E acho que pós o período da pandemia, assim, foi onde eu mais senti essa... Na pandemia, acho que todo mundo sofreu, né? A pandemia do Covid-19. Todo mundo sofreu, cada um teve aí uma consequência desse período. E eu acho que o meu foi o despertar para esse caminho de conexão com a natureza. Então, eu não dava tanto valor e só quando eu fiquei trancada, literalmente, né? Naquele período que eu falei, nossa, o quanto isso é importante para mim, eu não tinha me dado conta. Então, um pouquinho da minha necessidade. E qual foi a tua? Pra mim, o mais engraçado é que parece que a necessidade ela existe, mas a gente demora um pouco pra perceber, né? Agora que a gente já começou o movimento e tudo mais, algumas coisas já aconteceram, que talvez em alguns vídeos mais pra frente vocês vão ficar sabendo também. Aí fica mais claro, parece que a necessidade, mas até então minha vida estava
muito no automático, apesar de eu já ter morado no interior, eu já ter tido esse contato, gostar muito disso, gostar de natureza. Eu já também fiz muita trilha, hoje em dia tenho muita preguiça, mas eu gosto disso, apesar de ser muito preguiçosa. Mas eu gosto de natureza, gosto de praia, gosto de mato, gosto de botar o pé na grama, gosto de planta, gosto de flor, entendo de algumas coisas assim, em relação a isso. E só que no automático, quando você mora na cidade, você decide ter essa vida na cidade, parece que ali é o lugar que você tem que estar, porque é onde as oportunidades acontecem, e aí parece que você precisa disso porque você precisa ter coisas e aquilo ali vai te proporcionar. E também essa questão de campo e tudo mais, eu sempre ouvi muito a questão da dificuldade, né? Então parece que tudo relacionado ao campo sempre foi muito sofrido, e a gente que vive na cidade, quando tem algum contato com o campo, é sempre uma coisa meio romântica ali, e que porque é final de semana, você gosta e tudo mais, e aí você fica naquela bolha ali, nessa coisa da vida ali, achando que só aqueles respiros eles vão ser suficientes e enfim, te ajudar. E eu acho que a necessidade assim é uma consequência de várias coisas, né? Não de uma só, não teve nada assim na nossa vida de um rompante, de algo que aconteceu e alguma chave virou imediatamente assim. Mas foi um processo, né? Se a gente olha para trás, né, e observa, a gente vê que a gente dava sinais já em coisas que a gente falava, mas que ainda assim parecia mais brincadeira, né? Até de repente meio que parece que a gente falou uma com a outra e uma levou a outra a sério, né? Normalmente a gente talvez levava na brincadeira. E eu acho que, assim, compartilhando um pouquinho de história, né? Eu acho que o nosso último movimento para, de fato, assim, tentar ficar o mais próximo da natureza possível foi morar numa casa no meio. Já deu o sinal, né? A gente teve um ano sabático no sentido de onde morávamos, né? A gente mora literalmente no meio do mato, assim. A gente uma trilha para chegar lá. A gente morou numa casa na Lagoa, foi uma experiência incrível. De fato, tinha que fazer uma trilha para chegar na casa, então a gente viveu um ano, de sabático, porque a gente estava rodeado de mato, não tinha barulho de nada, era pássaro, era miquinho, era tucano, era pica-pau, enfim, foi uma delícia morar naquele lugar. E eu acho que aquilo foi um sinal pra gente, assim, olha o que a gente, sabe? Porque, de novo, não romantizando, mas tem carregar compras nessa trilha. Quando acaba a água nessa casa, quando chove você tem que descer uma trilha, né? Para ir pro trabalho. Enfim, tem várias situações que você acaba, só quando vive, que consegue ter noção, né, disso. E eu acho que ali foi o nosso maior movimento, assim, nesse sentido de... Meu Deus, preciso... A gente deu um grito assim, não, vamos, sabe? Então, acho que esse foi o último movimento mais... Mas aí... forte, assim. Quando a gente decidiu de... Não, faz sentido pra nossa vida desde... em vez de comprar uma casa na cidade, que faz alguns anos que a gente fica nisso e acaba não comprando, porque... pode mudar de emprego, né? Enfim, a gente é nova, tem toda uma carreira pela frente e tal. O investimento também na região de Florianópolis, né? O custo, como é que a gente fala? Mobiliário? Custo de vida, sei lá. O custo de vida e o custo dos imóveis da região, eles estão astronômicos, assim, fora da nossa realidade, do que a gente entende que, né, é um movimento ok. A não ser que você queira, né, aquela coisa de passar a vida 30 anos pagando e tudo mais, e, enfim, não era a nossa escolha. E aí quando a gente decide, não, vamos ir para um lado de estar mais em contato com o campo como um objetivo de vida, assim, né, olhar nessa direção. Então, só para fechar, a minha necessidade, ele é meio que quando a gente decide olhar de fato nessa direção, é como se, cara, é isso, sabe? Aí a necessidade de fato surge. A partir daí, parece que eu criei uma necessidade para mim, que é de fato estar mais em contato com o campo. E agora é meio que, claro, né, só Deus sabe o que ele reserva, mas da nossa parte, assim, eu acho que a gente tá muito, dessa vez, muito decidida mesmo, de que é nessa direção que a gente tá indo, né? Que a gente quer ir. Então, acho que da minha parte a necessidade foi essa.
E a nossa intenção com o canal é isso, é mostrar pra vocês, então, como a Tamara comentou um pouquinho ali no começo, né? Algumas coisas já aconteceram e a gente chegou a gravar, a gente vai estar compartilhando nos próximos dias, semanas aí, algumas coisas que já aconteceram, mas a gente vai compartilhar com vocês a busca por um terreno, algumas experiências que a gente teve, que a gente acha importante, porque muitos vídeos ajudaram a gente a refletir sobre algumas questões também. Então, a gente não é profissional, a gente não quer dar lição de moral, a gente não quer dar receita de bolo, porque nada disso acontece. A gente quer compartilhar as nossas experiências e mostrar um pouquinho quem gosta de assistir esse tipo de conteúdo também, quem tá cansado aí de séries e filmes e coisas irreais, viver um pouquinho da vida real. Acho que esse é o principal objetivo, né? Sim, e acredito que vão ser vários desafios, né? Todo mundo que se propor a fazer algo vai ter seus desafios. Então a nossa ideia é compartilhar eles aqui, o que a gente for aprendendo, porque a gente já tem estudado muito, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas e acaba que a gente vai ter que praticar muitas coisas. Então é compartilhar desde decisões que a gente está tomando para a gente avançar, né? Os nossos passos nesse planejamento, conquistas que a gente vai tendo aos poucos, todos os erros que a gente for cometendo, porque com certeza a gente vai cometer muitos erros. A gente se esforça para tentar cometer o mínimo possível, né? Mas vida real acontecendo. Sim. E um parênteses aqui de algo que, de certa forma, pode ser também inspirador, da gente ser duas mulheres, né? Então a gente procura também esse tipo de inspiração. Apesar de não encontrar no YouTube, assim, a gente sabe que existe, mas a gente também tem os nossos receios por isso e, de certa forma, ele também pode ser uma força, né? Tudo tem os dois lados, né? Tudo que é uma força pode se tornar uma fraqueza e vice-versa. Sim. Então, bom, a gente tem muitos projetos, muitas vontades, muita coisa, acho que talvez para compartilhar, pelo menos a nossa vontade. Aqui no YouTube é para ser um diário disso, desse processo todo, da gente depois olhar, acompanhar e ter isso registrado também, porque naturalmente, né, a gente esquece às vezes tudo que a gente, o nosso caminho, o processo de tudo. E se for ajudar uma pessoa que seja, eu acho que já tá de bom tamanho, né? Tudo isso nem que seja a redução do nosso tamanho no Drive. Verdade. E é isso, a gente queria fazer esse vídeo pra dar uma contextualizada, talvez a gente se perdeu um pouco porque é o primeiro vídeo, né? Exato. Do que vai ser o canal, então quem for chegar aqui vai, nesse vídeo, conhecer um pouquinho a gente, vai entender um pouco qual que é a nossa intenção. Provavelmente com o tempo a gente vai mudando, né? As intenções, os projetos e tudo mais. E a ideia é essa, compartilhar, trocar experiência, trocar ideia, ouvir, aprender também com quem quer que queira nos ajudar, porque a gente não faz nada sozinhos, né? É verdade, é verdade. Apesar da gente achar que sim, achar que a gente tá fazendo isso sozinha, com certeza a gente não vai nem na esquina sozinha. Então, acho que pra uma explicação do canal é isso, né? É isso, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês gostem de nos acompanhar nessa jornada. No campo. No campo. Elas. No campo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.